Olá, pessoal de Geometria Analítica 2 da EAD Matemática. Então, estou preparando esse vídeo aqui para a gente começar a traçar curvas polares. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, que é, eu tenho uma função trigonométrica, né? Então, no exemplo aqui, nós vamos trabalhar com essa função, que é uma senoide, né? A função f de x, 1 mais seno de x, x variando no intervalo de 0 a 2π. E depois nós vamos transformar essa função em uma curva polar. Nessa curva polar aqui, r igual a 1 mais seno de θ, θ também variando de 0 a 2π. Então, o que tem em comum essas duas funções? Se vocês olharem, as expressões são as mesmas, né? No entanto, aqui eu tenho uma função de x e aqui eu tenho uma função de r. Então, r aqui seria o raio. Então, agora, se eu tiver o ângulo, eu posso obter o valor de r, né? Então, aqui eu estou trabalhando no sistema cartesiano. Essa função está no sistema cartesiano. Então, cada par dessa função é do tipo xy. Enquanto que nessa função, cada par é do tipo rθ, né? Que é o sistema polar. Então, vamos aqui. Eu fiz alguns pontos sobre essa curva, calculando, né, no método, né? Se fosse calcular manualmente, como seria? Então, eu fiz aqui, né? Deixa eu acionar a caixinha aqui para mostrar. Então, eu fiz aqui ó, alguns pontos sobre essa curva, né? Então, por exemplo, x igual a 0, f de 0 é 1, né? Porque seno de 0 é 0, 1. Π sobre 6, né? Então, f de π sobre 6 é 1 mais meio, então 3 meios. Para π sobre 4, então é 1 mais raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter nos pares 0, 1, π sobre 6, 3 meios, π sobre 4, 1 mais raiz de 2 sobre 2, para π sobre 3, 1 mais raiz de 3 sobre 2, para π sobre 2. Né? Então, aí, π sobre 2, por exemplo, seno de 90 graus é 1. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter o par π sobre 2, 2. Em π, para x igual a π, por exemplo, então, seno de π é 0. Né? Então, seno de π é 0, então, eu vou ter o par π, 1. Né? E π sobre 2... já foi feito, né? Repetido. Desculpa que tá errado. Pode desconsiderar isso aqui. Na verdade, isso aqui era 3π sobre 2, viu? Vamos corrigir aqui. Corrigindo aqui, editar. Então, onde lê-se π sobre 2, na verdade, é 3π sobre 2. Então, aqui 3π sobre 2. Então, ok. Então, feita a correção, né? Porque o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, eu vou ter o par 3π sobre 2, 0. E, por último, quando x é igual a 2π, novamente é 1. Então, marcando alguns desses pontos, então, o ponto 0, 1, o ponto π sobre 6, 3 meios, o ponto C, π sobre 4, o ponto D é π, né? Eu já fui direto para π, e o ponto 3π sobre 2, 0. Então, marquando alguns pontos. E também, se a gente for, você pode vir aqui na caixa de entrada e digitar essa função, f de x igual a 1 mais seno de x, x variando. Você pode usar aqui ó, a opção função, né? Quando eu uso essa opção função, eu posso aqui, eu digito a expressão, que seria essa, 1 mais seno de x, valor inicial, então iniciando em 0, o valor final 2π. Então, eu usei essa opção aqui, ó, na caixa de entrada, ok? Já está feita aqui, eu vou só clicar. Então, aqui é a função trigonométrica, nesse intervalo de 0 a 2π, é a função trigonométrica. Agora, vamos transitar dessa função trigonométrica para a função polar, para a curva polar, né? Então, novamente, você pode vir aqui, ó, novamente aqui, não, vamos exibir aqui, não quero função, eu quero janela de visualização, abro, não quero exibir os eixos X nem o eixo Y, e quero a malha, e vou transformar isso aqui numa curva polar, certo? Transformei isso aqui numa curva polar e vou agora, ó, então é a mesma coisa, eu venho e digito aqui, ó, digito, eu posso digitar esse aqui, r de x
1 mais seno θ. Quando eu digito isso, né? Então, ela já está digitando aqui na caixa de entrada, né? A mesma coisa, né? Posso digitar direto R de θ igual a 1 mais seno de θ. Né? Então, quando eu digito isso aqui, então eu tenho a curva polar. Então, nós vimos aqui ó, a função trigonométrica, a curva polar, ok? Então, se você for atribuir valores a θ aqui, nessa função, você vai obter os mesmos pontos aqui. Só que agora, esses pontos vão ser marcados da forma como nós vimos que seriam pontos no sistema polar. Então, nós vamos marcar pontos no sistema polar, certo? Então, por exemplo, nesse sistema polar, eu vou marcar o ponto 0,1 aqui. Então, eu parei na letra E, vamos para a letra F. F igual, então, seria um ponto polar. Então, seria o ponto. Só que aqui é diferente, né? Por exemplo, quando o seno é 0, o R é igual a 1. Então, eu vou ter o ponto aqui 0. Lembrando que se é polar, né, eu inverto a ordem aqui agora. Primeiro é R, depois é o ângulo. Muda isso também, né? Porque quando você faz no plano cartesiano, você bota a ordem é x, y. Aqui a gente inverte a ordem. Primeiro é o raio. Então, quando o seno é 0, R é igual a 1. Então, eu vou ter o ponto 1, 0. Ok? Isso muda também, né? 1, 0. Então, observe que esse ponto vai estar aqui, ó. 1, 0. Né? É um ponto já sobre a curva. Eu vou esconder os outros aqui para não confundir vocês, ok? Eu vou renomear esse ponto aqui em vez de F também. Eu vou renomear ele aqui para o ponto A, índice 1. A, índice 1. Não aceitou muito aqui, não. Então, deixa eu ver se eu errei aqui na hora. Agora foi. Então, A, índice 1. Então, ele está aqui. Agora, por exemplo, eu vou digitar o outro ponto agora. Agora, imagine, quando o θ é π sobre 6, que foi o segundo ponto que nós calculamos, vai dar 3 meios. Então, agora, ó, o raio é 3 meios. Então, ele vem na frente. E o ângulo é π sobre 6. Então, vou botar aqui o ponto B, índice 1, igual a. Então, o raio é 3 sobre 2, ponto e vírgula, π sobre 6. Então, tá vendo aqui? O ponto B1 sobre essa curva, tá? Vamos avançar aqui, vamos botar aqui avançando aqui, C, índice 1. Então, o ponto agora vai ser quem? 1 mais raiz de 2 sobre 2. Eu vou avançar aqui e botar... Não vou fazer esse, não. Vou adiantar aqui, ó. Vou fazer o ponto D1. Quem é o ponto D1? É π e 1, né? Então, vou fazer aqui o ponto D1 para 180 graus. Então, vai ser quem? Lembrando, né, que quando essa função é 1 mais seno, então o que acontece? Quando eu faço isso, eu vou ter agora o ponto π1, né? Não é isso? Então, R é 1 e o ângulo é 180. Então, eu vou ter 1 π. Desculpa, ponto e vírgula, sempre lembrando, né? Ok? Então, tá aqui o ponto D1. Então, ó, com isso, ó, eu vou dando a volta na curva. Eu poderia fazer também aqui o π sobre 2, ó. π sobre 2. Então, π sobre 2. Então, eu vou botar aqui o ponto π sobre 2 seria o ponto... π sobre 2, não tá aqui, mas eu vou botar ele aqui. Vou chamar aqui ponto E1. E1 igual, abre parêntese, seria quem? O raio agora é 2, né? Então, vem na frente. E o ângulo é π sobre 2. Então, π dividido por 2. Ok?
Eita, então, ok, tá vendo? Então, nós marcamos alguns pontos aqui, certo? Então, com isso, você observa que ele transforma do sistema cartesiano para o polar, né? Pelas maneiras que nós já vimos, né? E essa função, né? Ela passa a ser essa aqui, ó, né? Ela passa a ser essa função R de θ, né? Certo? Então, nós temos aqui, ó, saímos da curva trigonométrica para a curva polar. Essa curva aqui, ela recebe um nome especial pelo formato dela. Então, se vocês olharem aqui, ó, ela tem um formatozinho de coração. Então, ela é chamada de cardioide, né? Então, eu posso ter também, se eu fizesse também 1 mais cosseno de θ, também seria uma cardioide. Vocês podem experimentar aí, né? Então, basta que você venha aqui, muda para o sistema polar, sai do cartesiano, muda para o polar e depois você vem e digita aqui a expressão, né? No caso aqui, ó, nós digitamos essa expressão aqui, R de θ igual a 1 mais seno de θ. Ele já reconhece que vai ser no intervalo de 0 a 2π e aí ele faz a curva cardioide, né? Então, vocês podem experimentar. No próximo vídeo nós vamos mostrar algumas curvas que foram construídas, tá bom? E aí pela apostila vocês vão ver lá que eu mandei para vocês que tem várias curvas. Vocês podem usar o GeoGebra para investigar essas curvas, ok? Então esse é um videozinho sobre essa importante transformação.